Sabe, meu amigo, nessa vida de contador de histórias estranhas que cruzam nosso Brasil, poucas coisas me impressionam de verdade. Mas essa me tirou o sono por dias. Tudo começou numa cidadezinha charmosa do interior da Bahia, conhecida por suas belezas naturais, praias quase secretas e aquele povo acolhedor, de sorriso fácil. Só que nem tudo ali é tão bonito quanto parece. O nome da cidade eu vou manter em segredo, até para proteger quem vive lá. Mas vou te contar, tem um hotel lá, um hotel antigo, construído no século passado com arquitetura colonial, paredes grossas e janelas enormes de madeira. De dia, parece até uma daquelas construções históricas charmosas, dignas de foto de cartão postal. Mas quando o sol se põe, meu amigo, aquele lugar se transforma. Quem me contou essa história foi um rapaz chamado Leandro, caminhoneiro como eu. Ele costuma fazer fretes pela região e certa vez precisou passar a noite nesse hotel. Ele jurou que nunca mais volta lá. E depois que você ouvir o que ele viveu, vai entender o motivo. Leandro chegou na cidade no fim da tarde, cansado, depois de horas encarando a estrada. Perguntou para os locais onde podia dormir e todo mundo meio sem jeito indicava esse tal hotel. Alguns até faziam o sinal da cruz, outros desviavam o olhar, mas ninguém falava abertamente o que havia de errado com o lugar. Sem muita opção, Leandro seguiu até lá. A fachada do hotel era até bonita, mas tinha um ar meio decadente, sabe? As paredes, que já foram brancas, estavam amareladas, descascando. As janelas rangiam com o vento e a porta de madeira parecia ter séculos. Mesmo assim, ele entrou. Na recepção, uma senhora idosa, de olhar estranho, o atendeu. Ela falava baixo, com uma voz rouca, e parecia medir cada movimento dele. Pediu o nome, anotou num caderno velho e entregou a chave. Quarto 7, disse ela, e completou. Não abra a janela depois da meia-noite. Leandro achou aquilo esquisito, mas riu, pensando que fosse alguma superstição boba da região. Subiu as escadas de madeira que gemiam a cada passo e encontrou o quarto. Era simples: cama, criado mudo, uma janela grande e uma poltrona encostada no canto. O cheiro de mofo era forte, misturado com algo que ele não sabia. Dizer talvez madeira velha, talvez coisa pior. Ele tomou banho, desceu, comeu um prato feito no restaurante da esquina e voltou para o hotel. Lá pelas 11 da noite, já deitado, começou a ouvir uns barulhos estranhos no corredor. Passos. Passos leves, como se alguém andasse descalço. Mas quando ele olhava pela fresta da porta, não via ninguém. Às 11h50, os passos ficaram mais rápidos. Pareciam correr de um lado para o outro. Aí, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado que apertava o peito. E foi então que, meia-noite em ponto, Leandro ouviu um sussurro vindo da janela. Uma voz feminina, mas rouca, quase um lamento, chamando: "Abre, abre a janela." Ele gelou na hora. Se lembrou do aviso da velha na recepção. Se cobriu até a cabeça, segurando o crucifixo que carregava no pescoço. Mas a voz insistia, cada vez mais alta, mais desesperada, e de repente começou a bater na janela, como se alguém quisesse arrombar. O vento soprava forte, as paredes tremiam, e Leandro sentia um frio que parecia vir de dentro dele. E então, ele viu, pela fresta da cortina, uma mão, pálida, magra, de dedos longos e unhas negras, tentando abrir a janela. Ele fechou os olhos, rezou tudo o que sabia e ficou imóvel. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, o barulho parou. O vento cessou. O silêncio voltou. Quando amanheceu, Leandro desceu para devolver a chave. A velha só olhou para ele e disse: "Você teve sorte, muitos não têm." Sem dizer mais nada, ela virou as costas e sumiu pelos corredores do hotel. Leandro jurou que nunca mais volta lá. E depois de ouvir essa história, meu amigo, nem eu. E vou te falar, até hoje quem passa naquela rua jura que vê sombras nas janelas. E à meia-noite dizem que ainda dá para ouvir aquela voz pedindo para abrir. Depois daquela noite aterrorizante, Leandro jurou que jamais pisaria novamente naquele hotel, mas o destino às vezes gosta de brincar com a coragem da gente.
Anos depois, por obra do acaso ou talvez de alguma força estranha, um outro caminhoneiro chamado Zeca, conhecido nas estradas do Nordeste, acabou se hospedando lá sem saber da fama sombria do lugar. Zeca era um cara destemido, daqueles que não acreditam em assombração, zombava de histórias, de fantasmas e dizia que tudo isso era invenção de gente medrosa. Ao chegar naquela cidadezinha da Bahia, já bem de noite, ele procurou um canto para descansar. E adivinha só qual foi o único hotel disponível? Sim, aquele mesmo. Na recepção, a mesma senhora idosa de olhar frio e profundo ainda estava lá, como se não tivesse envelhecido um dia sequer desde a história do Leandro. Ela entregou a chave com aquele aviso que parece mais um enigma. Quarto 7. Não abra a janela depois da meia-noite. Zeca riu, fez piada e subiu as escadas rangendo alto. Chegando no quarto, percebeu que, apesar do hotel ter passado uma leve reforma, a aura pesada do lugar continuava. O cheiro de mofo persistia, assim como aquela sensação estranha de que alguém observava. Ele deitou, ligou o rádio do celular, colocou uma música para relaxar e começou a cochilar. Mas, perto da meia-noite, o rádio simplesmente desligou sozinho. A bateria estava cheia, não tinha explicação. De repente, ouviu batidas na parede, como se viessem do quarto ao lado. Depois, passos no corredor. Passos lentos, pesados, arrastados. A luz do quarto começou a piscar, e Zeca, que até então não acreditava em nada, começou a sentir aquele arrepio subir pela espinha. E então, ela apareceu. No reflexo da janela, ele viu uma mulher. Vestido branco, rosto pálido, olhos fundos, cabelo longo cobrindo parte da face. Ela estava parada bem atrás dele, imóvel, olhando fixamente. Quando ele se virou, não tinha ninguém, mas o reflexo continuava lá, olhando, sorrindo de um jeito torto, macabro. O vento soprou tão forte que a janela quase se abriu. Foi quando Zeca lembrou do aviso. Correu até a tranca, segurou firme enquanto a voz começava. Aquela mesma voz rouca sussurrando: "Abre, abre para mim." A mão apareceu de novo, magra, ossuda, unhas longas e negras arranhando o vidro, deixando marcas que pareciam queimar. Zeca tremia. O homem que ria de assombração agora só sabia rezar e pedir para aquilo ir embora. O relógio marcava 00:33, quando, do nada, tudo cessou. Silêncio. O vento parou. As luzes se estabilizaram e o reflexo desapareceu. Zeca respirou fundo, suando frio, passou o resto da noite acordado, sentado na cama, encarando a janela, com medo de fechar os olhos. Quando amanheceu, desceu com as olheiras fundas, rosto pálido. A velha estava lá o esperando. Ela olhou, sorriu e disse: "Agora você sabe, mas ainda não acabou." Sem entender, ele perguntou: "O que não acabou?" Ela apenas apontou para o quadro antigo pendurado na parede da recepção. No quadro, uma foto envelhecida de uma mulher. A mesma mulher que ele viu no reflexo. E abaixo da foto, uma plaquinha com uma data: 1927. E um nome: Maria das Dores. Zeca saiu dali sem olhar para trás. Mas quando estava entrando no caminhão, percebeu algo no retrovisor. Atrás dele, dentro do hotel, no segundo andar, na janela do quarto 7, ela estava lá, parada, olhando. E se você acha que a história termina aí, tá enganado, porque esse hotel guarda muito mais segredos do que qualquer um imagina. E o pior, parece que ele escolhe quem vai carregar essas lembranças pro resto da vida. Após a experiência de Zeca, as histórias sobre o hotel começaram a se espalhar ainda mais pela região. Muitos caminhoneiros passaram a evitar a cidade. Quem tinha coragem de dormir lá dizia que a sensação era como estar sendo constantemente vigiado. Mas, mesmo assim, sempre aparecia alguém que não acreditava, até viver na pele. Foi aí que entrou na história um rapaz chamado Rafael, motorista jovem, destemido, que fazia fretes pela Bahia e Sergipe. Ele sempre ria dessas histórias, dizia que era coisa de gente com imaginação fértil. Até que, numa noite chuvosa,
precisou parar na cidadezinha. E adivinha? O único hotel disponível era, sim, aquele. Na recepção, lá estava a velha. Mesma expressão, mesmo olhar gelado. Ela entregou a chave, mas dessa vez não disse nada. Apenas olhou Rafael nos olhos e, em silêncio, sorriu. Um sorriso que não era nem um pouco acolhedor. Rafael subiu as escadas, escolheu o quarto 5 diferente dos outros caminhoneiros. O quarto parecia até mais bem conservado, mas a energia, aquela energia pesada, sufocante, seguia lá. Assim que ele fechou a porta, o vento forte bateu e a luz piscou. Ao se ajeitar na cama, ouviu um sussurro vindo do banheiro. A porta estava entreaberta e algo, ou alguém, parecia respirar lá dentro. Ele pegou o celular, ligou a lanterna e, devagar, foi até a porta. Abriu uma laminada. Só que quando olhou para o espelho, estava escrito em letras trêmulas: não devia estar aqui. O susto fez seu corpo gelar. Passou a mão no espelho, tentando apagar, e as letras simplesmente sumiram como fumaça. Ele voltou para a cama, tentou ignorar, mas o silêncio era opressor. Até que do nada ouviu batidas na porta. 3 batidas fortes. Olhou no olho mágico. Não tinha ninguém. Quando abriu a porta, viu no chão uma chave, antiga, toda enferrujada. Junto dela, um pedaço de papel dobrado. Desdobrou e leu: por favor, me encontre no porão. Rafael, entre curioso e assustado, desceu até o térreo, procurando alguma entrada para o tal porão. Atrás do balcão da recepção, percebeu uma portinha semi-escondida. Abriu. E uma escada de madeira levava para baixo, mergulhada na escuridão. Cada degrau que descia, o cheiro de podridão ficava mais forte. E lá embaixo, à luz fraca de uma lâmpada pendurada, Rafael viu algo que jamais esqueceria. No centro do porão, havia um círculo desenhado no chão com símbolos estranhos, velas apagadas e ossos espalhados. No canto, uma cadeira de balanço e nela, uma mulher idosa. Mas não era a da recepção. Era outra. Pele pálida, olhos fundos, cabelos longos, brancos. Ela balançava lentamente, encarando Rafael. Ela abriu a boca e uma voz cavernosa saiu: você não devia ter vindo. Agora é tarde. As velas se acenderam sozinhas, uma ventania girou dentro do porão e sombras começaram a se mover nas paredes. Rafael tentou correr, mas a porta se fechou sozinha, trancando ele lá dentro. E então, aquela mulher começou a contar. Contar a história do hotel. A história que nunca foi revelada. Uma maldição antiga. Um pacto feito há quase 100 anos. Um pacto que ainda cobrava suas vítimas. O hotel não era só assombrado. Ele era um portal. E aqueles que entravam nem sempre saíam. Rafael, preso naquele porão, sentia o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. A velha na cadeira de balanço continuava falando. Sua voz parecia vir de todos os cantos, ecoando nas paredes mofadas. O hotel foi construído sobre um antigo cemitério de escravos. Ela revelou com os olhos fixos nos dele. E quando tentaram apagar essa história, os espíritos se revoltaram. As sombras no porão começaram a ganhar formas. Eram silhuetas humanas, distorcidas, que se arrastavam pelas paredes, pelo teto. Sussurros enchiam o lugar, vozes em línguas que Rafael não entendia. Ele tentava não entrar em pânico, mas tudo dentro dele gritava para fugir. A velha então apontou para uma porta no fundo do porão. Se quiser sair daqui, tem que enfrentar seus próprios demônios. Rafael, sem ter escolha, caminhou até a porta. Ao abri-la, foi sugado por uma escuridão densa, como se atravessasse para outro mundo. De repente, estava em um corredor que não parecia mais parte do hotel. As paredes eram de pedra, cheias de marcas, como se alguém tivesse arranhado tentando escapar. No fundo, uma luz fraca e um som. Alguém chorando. Ele se aproximou e viu uma criança sentada com as mãos no rosto, soluçando. Quando tocou no ombro dela, a criança levantou a cabeça. Mas não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, boca, nariz? Havia só pele lisa. E mesmo assim ela chorava.
Rafael recuou assustado, mas ao olhar para trás, o corredor havia desaparecido. Estava cercado de portas, todas iguais. Sem saber qual abrir, escolheu uma. E ao atravessar, deu de cara com uma cena de terror. Era o seu próprio caminhão, tombado, destruído, com ele mesmo preso nas ferragens. Morto. A imagem sumiu tão rápido quanto surgiu, e uma voz sussurrou no ouvido dele: "Se ficar, esse será seu destino." As portas começaram a bater, abrir e fechar sozinhas, como se algo quisesse sair ou entrar. Rafael correu, abriu outra porta e dessa vez surgiu na recepção do hotel. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. A velha estava lá, sorrindo, como se o esperasse. "Conseguiu, né?" disse ela. "Nem todos conseguem." Ele tentou sair correndo, mas quando empurrou a porta do hotel, ela não abria. Empurrou, chutou, bateu e nada. A velha se aproximou e sussurrou: "Aqui ninguém sai sem pagar o preço." Nesse momento, o chão tremeu, as lâmpadas estouraram e todas as janelas se fecharam com violência. De repente, a porta se abriu sozinha e um vento frio atravessou o saguão. Rafael não pensou duas vezes e correu para o caminhão. Ligou o motor, que demorou a pegar, mas finalmente funcionou. Quando olhou pelo retrovisor, viu a velha na porta do hotel acenando enquanto as sombras se movimentavam atrás dela. Ele acelerou, saiu cantando pneu pela estrada, mas quando olhou no GPS, percebeu que estava dando voltas. A estrada parecia nunca acabar, como se o hotel estivesse sempre voltando, não importava para onde fosse. Foi então que ele percebeu: quem entra naquele hotel nunca sai realmente. A estrada, agora, fazia parte da maldição. Rafael, trêmulo, continuava dirigindo, mas a sensação de estar rodando em círculos não passava. A cada quilômetro, a paisagem parecia se repetir. As mesmas árvores tortas, as mesmas placas enferrujadas e até os mesmos animais cruzando a pista. Era como se estivesse preso em um looping infinito. No rádio, que até então estava desligado, uma voz chiada surgiu do nada: "Você não deveria ter saído. Ninguém sai sem ser marcado." A voz desapareceu e o silêncio voltou, apenas interrompido pelo som dos pneus na estrada. O caminhão começou a falhar, tossindo, como se estivesse ficando sem combustível. Rafael olhou para o marcador e, para sua surpresa, estava cheio. Desesperado, tentou acelerar, mas o motor morreu. No meio da estrada, sem sinal de vida por perto, só restava esperar. Foi quando ele viu, no acostamento, uma figura. Uma mulher, vestida de branco, cabelos longos, cobrindo o rosto. Ela não se mexia, apenas estava ali parada, olhando, ou parecia olhar, na direção dele. Rafael, tomado pelo medo e pela curiosidade, desceu do caminhão. A cada passo que dava, a mulher parecia ficar mais distante, como se recuasse sem mover as pernas. Até que de repente ela desapareceu. No lugar onde ela estava, uma placa caída no chão chamava a atenção. Ao limpar a sujeira, ele leu: "Bem-vindo ao Hotel Estrela Negra, fechado desde 1974. Foi aí que a ficha caiu. Aquele hotel não deveria existir mais. Algo sobrenatural estava mantendo aquilo de pé, ou talvez ele nunca tivesse saído de lá." De repente, uma mão segurou seu ombro com força. Ao virar, não havia ninguém. Mas no chão, pegadas úmidas como se alguém tivesse acabado de sair de um lago, seguiam em direção à mata. Rafael voltou correndo para o caminhão. Quando tentou ligar, funcionou. Como se o próprio veículo entendesse que era hora de fugir. Mas olhando para o retrovisor, ele viu: a mulher de branco estava agora no banco de trás da cabine. Ele quase perdeu o controle da direção, mas, num piscar de olhos, ela desapareceu novamente. O GPS voltou a funcionar, mas indicava um caminho que ele não reconhecia. Sem opção, decidiu seguir. À medida que avançava, percebeu algo ainda mais bizarro. O tempo parecia distorcido. O céu estava claro, mas as estrelas brilhavam como se fosse noite. Era como se estivesse entre dois mundos, preso numa realidade que não obedecia às leis naturais. E, no final daquela estrada surreal, lá estava ele novamente. O Hotel Estrela Negra, iluminado,
com todas as luzes acesas e a porta aberta como se esperasse por ele. Rafael respirou fundo. Tudo em seu instinto dizia para não se aproximar, mas uma força maior parecia empurrá-lo naquela direção. O Hotel Estrela Negra estava iluminado, com suas janelas abertas e cortinas esvoaçando, como se convidassem quem passasse a entrar. Ele parou o caminhão a alguns metros. O motor ainda ligado parecia seu único elo com a realidade. Desceu devagar, cada passo ecoando na noite estranhamente silenciosa. A porta do hotel rangeu sozinha, abrindo-se lentamente. O saguão estava exatamente como ele lembrava na primeira vez que entrou, mas agora tudo parecia mais nítido, mais real, quase vivo. Quadros antigos decoravam as paredes, mas os olhos das figuras pintadas pareciam segui-lo. O relógio de pêndulo marcava 3 horas da manhã, embora seu relógio dissesse outra hora. No balcão, uma campainha enferrujada. Ele hesitou, mas tocou. O som reverberou como se acordasse algo adormecido. Logo, passos começaram a ecoar no andar de cima. Passos lentos, arrastados, que desciam pela escada principal. Rafael sentiu um frio na espinha quando viu quem descia. Um homem alto, magro, vestindo roupas de outro século, com a pele pálida e os olhos fundos. O sujeito parou no último degrau e, com uma voz grave, perguntou: "Está procurando por um quarto?" Sem saber o que responder, Rafael gaguejou: "Não, eu só... estou perdido." O homem sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Aqui todos estão." E apontou para o livro de registros no balcão. Curiosamente, quando Rafael olhou, seu nome já estava escrito ali, junto à data daquele dia. O caminhoneiro recuou, mas quando se virou para correr, a porta do hotel não estava mais lá. No lugar, apenas uma parede. O desespero tomou conta. Ele bateu, chutou, procurou uma saída, mas tudo parecia se moldar para prendê-lo. Quando se virou novamente, o homem sumira. No centro do saguão agora havia uma porta que antes não estava lá, de onde vinha uma luz esverdeada e um sussurro constante, como centenas de vozes falando ao mesmo tempo. Rafael, suando frio, caminhou até ela. Quando abriu, viu um corredor infinito, onde as portas se abriam e fechavam sozinhas. De dentro de cada uma, sombras saíam, observando, cochichando, rindo de forma macabra. Ele tentou voltar, mas a porta atrás já não existia. A única opção era seguir em frente, no desconhecido, esperando não se tornar mais uma sombra daquele hotel maldito. O corredor parecia não ter fim. Cada passo que Rafael dava ecoava como se 1000 vozes o acompanhassem. As paredes tremiam levemente, como se respirassem. As portas se abriam e fechavam sozinhas, revelando rapidamente rostos deformados, olhos vazios e mãos que tentavam agarrá-lo no momento em que passava. No fim do corredor, uma escada em espiral se revelava, feita de ferro antigo, enferrujado, que descia até onde a vista não alcançava. Sem opções, ele começou a descer, sentindo o metal gelado vibrar sob seus pés. Conforme descia, o cheiro de mofo e podridão aumentava. As vozes sussurravam seu nome, algumas choravam, outras riam, e algumas suplicavam por ajuda. O som parecia vir de todos os lados, até de dentro das paredes. Quando enfim chegou ao final da escada, Rafael se deparou com uma enorme porta de madeira, talhada com símbolos estranhos, que pareciam pulsar, como se fossem vivos. No centro, uma maçaneta dourada em formato de caveira. Ao tocar a maçaneta, uma onda de frio percorreu seu corpo. A porta se abriu lentamente, revelando uma sala circular, completamente iluminada por velas negras. No centro, havia uma mesa com diversos objetos antigos, livros em línguas desconhecidas, ossos humanos, velas e fotos queimadas. Atrás da mesa, uma mulher muito velha, de cabelos longos e brancos, pele enrugada como couro seco e olhos completamente pretos, o observava em silêncio. Seu sorriso mostrava dentes podres e afiados. "Eu estava esperando por você", disse ela, com uma voz rouca e cortante. Rafael tentou falar, mas sua garganta parecia seca. As palavras não saíam. "Você não devia ter voltado", continuou a velha. "Agora você faz parte desse lugar."
Ele tentou correr, mas quando olhou para trás, a porta havia desaparecido, como tudo naquele hotel parecia fazer. A mulher se levantou apoiando-se em um cajado feito de ossos humanos e apontou para ele. No instante seguinte, sombras começaram a emergir do chão, formando figuras humanas, todas com rostos distorcidos, olhos fundos e bocas abertas em gritos silenciosos. Cercado, Rafael sentiu as mãos frias das sombras tocarem sua pele. Seu corpo ficou paralisado e sua visão começou a escurecer. No último segundo antes de desmaiar, ouviu a velha sussurrar: "Agora você também é deles." Quando Rafael recobrou a consciência, estava deitado no chão frio de um quarto que não reconhecia. As paredes estavam cobertas de inscrições estranhas, e no teto, marcas de mãos ensanguentadas formavam desenhos perturbadores. Tentou se levantar, mas percebeu que seus braços e pernas estavam presos por correntes enferrujadas. O som de passos começou a ecoar cada vez mais perto. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura conhecida. Era o velho porteiro do hotel, mas agora seu rosto estava completamente desfigurado, com a pele rasgada e os olhos completamente brancos. "Eu tentei te avisar", disse o porteiro, com uma voz que parecia vir do além. O chão começou a tremer, e uma rachadura se abriu bem no centro do quarto. Das profundezas, mãos esqueléticas começaram a surgir, tentando agarrar qualquer coisa que encontrassem. Rafael lutava, puxando as correntes com toda a sua força, até que uma delas se quebrou. Aproveitando o momento, conseguiu soltar os braços e rapidamente livrou as pernas. Sem pensar duas vezes, correu em direção à porta, mas o corredor estava completamente distorcido, como se o espaço se dobrasse sobre si mesmo. Cada porta que passava mostrava cenas horríveis, pessoas sendo arrastadas por sombras, gritos de dor e olhos que surgiam nas paredes, observando tudo. O cheiro de morte e podridão era insuportável. No fim do corredor, encontrou uma escada que levava ao sótão. Subiu sem olhar para trás, sentindo as sombras quase tocarem seus calcanhares. Quando chegou lá em cima, percebeu que o sótão estava cheio de objetos pessoais de pessoas que haviam desaparecido naquele hotel ao longo dos anos. Fotos antigas, malas, roupas e até documentos espalhados por toda parte. No centro, uma grande caixa de madeira trancada com correntes grossas e cadeados enferrujados. Sentiu um impulso estranho de abrir aquela caixa. Quando quebrou os cadeados usando uma barra de ferro, encontrou dentro dela um espelho antigo, de moldura dourada, completamente manchado, como se estivesse coberto de sangue. Ao se aproximar, a superfície do espelho começou a se agitar como se fosse líquida. De dentro dele, uma mão pálida e magra surgiu, seguida por um rosto feminino, de olhos fundos, pele acinzentada e uma expressão de sofrimento profundo. Ela olhou diretamente nos olhos de Rafael e sussurrou: "Me liberta, ou se junte a nós." Rafael ficou paralisado diante do espelho. A mão da criatura tremia, como se implorasse por socorro. Mas, ao mesmo tempo, algo naquele olhar vazio transmitia um perigo terrível. O sussurro ecoava por todo o sótão, repetindo sem parar: "Me liberta, ou se junte a nós." O chão começou a tremer, e as paredes do sótão começaram a rachar. Um vento gelado soprou, apagando as velas que iluminavam o local. Rafael sentiu que, se não tomasse uma decisão rápida, seria engolido por aquela maldição. Criando coragem, ele segurou firmemente a mão que saía do espelho. No mesmo instante, uma força descomunal o puxou com violência. Seu corpo atravessou a superfície espelhada, sendo sugado para dentro de uma escuridão infinita. Do outro lado, Rafael acordou em um campo completamente cinza, onde o céu, o chão e tudo ao redor parecia ser feito de névoa. Vultos andavam por todos os lados. Eram as almas presas daquele hotel, condenadas a vagar eternamente. Uma figura se destacou no meio da multidão. Era uma mulher, jovem, de cabelos longos e olhos profundamente tristes. Aproximou-se dele e, com uma voz serena, explicou: "Todos nós fomos enganados por aquele lugar.
O hotel é uma prisão. Ele se alimenta do medo e das almas daqueles que entram e não conseguem sair. Ela apontou para uma espécie de portal flutuando no céu, cercado por correntes negras e símbolos estranhos. A única saída é fechar o ciclo. Você precisa encontrar o objeto que deu origem à maldição. Só assim poderá destruir o que mantém esse lugar vivo, disse ela, antes de começar a desaparecer em partículas de luz. Sem perder tempo, Rafael correu em direção ao portal. Cada passo parecia mais pesado, como se forças invisíveis tentassem segurá-lo. Sons de gritos, lamentos e risadas demoníacas ecoavam por toda parte. Ao atravessar o portal, ele foi jogado de volta ao hotel, mas em um cômodo diferente, uma sala secreta no subsolo. No centro, sobre um altar de pedra, estava um diário antigo, com capa de couro escuro e símbolos desenhados em sangue seco. Ao abrir o diário, percebeu que ele pertencia ao fundador do hotel, um homem chamado Antônio Vasconcelos, que no século XIX fez um pacto com entidades sombrias para obter riqueza e poder. Como preço, Rafael sabia que aquela era sua única chance. Com as mãos tremendo, pegou o diário e começou a folheá-lo rapidamente, buscando qualquer pista de como destruir aquele artefato. Entre as páginas, encontrou um feitiço de selamento, escrito em latim antigo. Ao recitar as palavras, uma energia negra começou a se formar ao redor do diário, como se a própria entidade do hotel tentasse protegê-lo. As paredes do subsolo começaram a se fechar, e vozes sussurravam em seus ouvidos, tentando distraí-lo. Mesmo com medo, Rafael continuou o encantamento. De repente, uma força invisível o lançou contra a parede, quase tirando-o dos sentidos. Mas ele se levantou, respirou fundo e retomou a leitura, gritando cada palavra com mais força. O diário começou a queimar, emanando uma fumaça densa e escura. Uma série de gritos e lamentos saiu dele, como se milhares de almas estivessem sendo libertas. A estrutura do hotel inteiro começou a tremer. Rachaduras se espalharam pelas paredes e o chão parecia prestes a desabar. Uma luz intensa tomou conta da sala e, por um breve instante, Rafael perdeu a visão. Quando abriu os olhos, estava novamente na recepção do hotel. Tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido, mas o prédio estava vazio, abandonado, e as marcas do tempo eram visíveis em cada detalhe. Ele saiu do hotel, respirando, aliviado. Ao olhar para trás, percebeu que a fachada estava desmoronando lentamente, como se aquele lugar finalmente estivesse sendo apagado da existência. No entanto, ao entrar no carro, notou algo estranho no banco do passageiro. O diário. Mas ele havia queimado. Abriu lentamente e viu na primeira página uma única frase escrita em letras vermelhas: "O ciclo nunca termina." Assustado, Rafael acelerou, decidido a deixar aquela cidade o mais rápido possível. Mas no retrovisor, viu por um instante a silhueta da mulher de cabelos longos parada na estrada, olhando diretamente para ele. O rádio do carro ligou sozinho e, em meio ao chiado, uma voz sussurrou: "A próxima história já está a caminho." E é assim, meus amigos, que mais uma história de assombração ganha vida nas estradas do nosso Brasil. Fiquem atentos, porque nunca se sabe o que pode estar esperando na próxima parada.